Excelente notícia! Chileno Eric Pulgar volta a treinar com o grupo e fica à disposição do técnico Filipe Luís. José Botto acelera conversas com o empresário de Arrascaeta para renovar com o uruguaio durante a data FIFA até o fim de 2029. Mengão contrata goleiro ex-Palmeiras para reforçar a base. E mais, Clube Rubro-Negro assina com joia, com multa de 300 milhões de reais. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Estamos na data FIFA e terminou agora o jogo da seleção brasileira, que venceu aí, né? Aliás, foi uma goleada, rapaz. 5-0 contra a Coreia do Sul, 2 gols de Estevão, 2 gols do Rodrigo e um do Vinícius Júnior, que botou na frente. Rapaz, aquela correria do Vinícius Júnior, já fez vários gols assim no Maracanã, né? Atuando pelo Flamengo. Ninguém para! Chegou e fez aí o último gol. 5-0 a seleção brasileira na Coreia do Sul, faltando menos de um ano aí para a Copa do Mundo. E o Ancelotti parece estar dando um jeitinho aí na seleção brasileira. Bom, mas vamos falar da nossa seleção rubro-negra. Antes, lembrar para você que hoje é sexta-feira, sextou. Já imaginou? Você está com R$1 milhão no bolso, na conta. Hoje tem sorteio de R$1 milhão no Pix do Milhão. Vem. Aqui embaixo você adquire seus e-books, seus números da sorte. É só clicar no link no comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Hoje é aquela sexta-feira, eu tô sentindo, hein? E uma boa sorte a todos. Aí, já clica aí, já pega seus e-books ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e vamos com tudo falar de Mengão. Flamengo tem o elenco completo e o Filipe Luís deve estar soltando fogos agora no ninho. Viva! Todos os jogadores à disposição, né? E uma excelente notícia nessa reapresentação foi aí o retorno do Pulgar, que está 100% recuperado, cirurgia no pé direito, está treinando com o grupo pela primeira vez e o Filipe está comemorando muito. Por quê? O jogador era muito importante no esquema do Filipe, né, desde a lesão na Copa do Mundo de Clubes, naquele jogo contra o Bayern de Munique. Ele sofreu aí uma fratura no 5º metatarso do pé direito e retornou aos treinos dentro do prazo de recuperação estabelecido e agora está à disposição do técnico Filipe Luís aí após a data FIFA, né, o Flamengo que enfrenta o Botafogo, Palmeiras, o Racing. Pelo que eu sei, a minha apuração é que ele não enfrenta o Botafogo porque é um gramado sintético. Se fosse um gramado natural, o Pulgar iria a campo. E que ele está sendo preparado para esses 2 confrontos importantes. Palmeiras, brasileiro, Maracanã, e Racing, os 2 confrontos das semifinais da Libertadores da América. Deixa aí nos comentários se você colocaria, né, o Pulgar depois de tanto tempo, depois de uma cirurgia, no gramado sintético contra o Botafogo, ou se o Flamengo está certo em prepará-lo para o jogo contra o Palmeiras e os 2 duelos contra o Racing pela Libertadores da América. Bom, além de Pulgar, o Filipe Luís contará com outros 2 reforços, o zagueiro Léo Pereira e o lateral esquerdo Alexandro. Ambos cumpriram suspensão automática contra o Bahia e retornam ao time. Esses 2 provavelmente serão titulares aí contra o Botafogo, porque o Flamengo precisa vencer para continuar lá brigando lado a lado com o Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, o Flamengo está avançando na negociação do uruguaio Georgian de Arrascaeta. O clube adota cautela para não impactar o desempenho do atleta aí nessa reta final de temporada. Porque, gente, sempre o Flamengo, quando tem um jogador vencendo o contrato, deixa para renovar em dezembro, né? Alguns casos específicos, o Flamengo renova antes, né? E o Arrascaeta,
ele não tem um contrato encerrando esse ano. O contrato do Arrascaeta vai até o fim de 2026. Ou seja, o contrato do uruguaio ainda tem mais um ano e alguns meses, né? Não dá para falar um ano e meio porque a gente não está no meio do ano. Nós estamos aí já em outubro. Então tem um ano ainda o contrato do Arrascaeta e alguns meses. Mas o Boto já prometeu, né, que vai renovar o contrato dele, dar uma valorização salarial. Então é o seguinte, o novo vínculo do Arrascaeta deve ser até o fim de 2029, né? As conversas que são conduzidas pelo Boto, pelo lado do Flamengo, e o Daniel Fonseca, uruguaio, pelo lado do Arrascaeta. Inclusive, a proposta do Flamengo já está nas mãos do Daniel Fonseca, que deve fazer aí uma contraproposta. O diretor de futebol trata diretamente com o empresário uruguaio e essas conversas já rolam desde o início do ano, tá? E agora elas foram retomadas, porque elas paralisaram em maio, aí teve o Mundial de Clubes e agora sim o Daniel Fonseca está no Rio para tocar aí toda essa questão. Pelo Arrascaeta, eles queriam um contrato mais longo, né? Eles queriam um contrato aí de 5 anos, essa renovação com o Flamengo. Mas aí, estica daqui, puxa dali, numa negociação, o Flamengo conseguiu aí jogar um meio termo, deve ser renovado por mais 3 anos, ou seja, até o fim de 2029. Então vamos acompanhar aí, né, a situação do Arrascaeta, que tem, como eu disse, contrato até o fim de 2026. Ele queria mais 5 anos de contrato e o Flamengo deve bater o martelo com 3 anos aí de contrato do camisa 10. Boto e o empresário do Arrasca estão chegando aí a um meio termo e a situação de momento é que eles querem resolver tudo isso durante essa data FIFA. E aí a gente tem alguns motivos. Não tem jogos, o Arrascaeta não foi convocado, ele pode participar também dessa rodada de negociações, pode assinar aí um novo contrato, tudo isso acontecendo aí no Ninho do Urubu. Bom, a semana do Flamengo começou bem movimentada na base. Entre chegadas e saídas, o Flamengo assinou o primeiro contrato profissional do atacante Emanuel Silva, de apenas 17 anos, válido por 3 anos. A multa para clubes do exterior é de 50 milhões de euros, 300 milhões de reais. O ponta-direita Emanuel, de 16, tem 6 gols em 15 jogos pelo time sub-17 na temporada. E ele também atuou pelo Sub-16 em 2025, com 3 gols em 6 partidas. Então tá aí o Flamengo assinando o primeiro contrato profissional do Emanuel, ele que é ponta direita, tem apenas 16 anos e já tem multa rescisória para o exterior de 300 milhões de reais. Ainda falando sobre a base, ontem a gente falou do volante João Alves que foi embora, né? O Flamengo contratando aí o goleiro ex-Palmeiras para o Sub-17. O Flamengo acertou a contratação de Pedro Henrique para reforçar a base. Ele estava no Palmeiras e assinou aí um vínculo válido por 2 anos. O time paulista manteve 30% dos direitos do goleiro. O Pedro é considerado um goleiro promissor e despertou o interesse do Flamengo, né, para reforçar aí o Sub-20 na próxima temporada, isso porque ele é da geração 2008 e completa 18 anos em 2026. O Flamengo segue mapeando o mercado para buscar aí, né, reforçar cada vez mais a sua base e em breve novos jogadores chegarão para reforçar a categoria. Porque, gente, o que acontece? Teve uma reformulação aí na base, a gente inclusive explicou nos últimos vídeos. Muitos atletas saíram, deixaram o Flamengo. Ou atletas que foram vendidos, ou atletas que foram emprestados, ou atletas que principalmente encerraram o contrato ou o Flamengo encerrou o vínculo, né? Como foi o caso aí do Felipe Tereza. Houve uma quebra de contrato. O Flamengo encerrou o vínculo antes do tempo do Felipe Tereza por indisciplina. Mas outros jogadores da base encerraram o contrato por conta do prazo. Uns estouraram já a idade da base, não foram aproveitados pelo Flamengo, enfim. Então, está acontecendo essa reformulação que é normal e natural, né? Os jogadores vão sair, outros vão chegar e o Flamengo quer aí lapidar esses jovens e manter a base mais forte do Brasil. Então tá aí, chegou o ex-goleiro do Palmeiras, né? O Pedro Henrique,
o ponta, né, que o Flamengo assinou o primeiro contrato, Emanuel Silva, e outros jogadores chegarão aí para reforçar, qualificar ainda mais a base rubro-negra. Hoje dá para falar, né, que a melhor base é a do Palmeiras, mas o Flamengo não fica muito atrás, consegue ainda revelar alguns jogadores, fazer algumas vendas, mas recentemente o Palmeiras tem feito vendas melhores, né, com o Endrick, Estevão, né, produção? Tem aí o Luiz também, que a qualquer momento vai ser vendido no Palmeiras, outros jogadores também foram vendidos, e o Flamengo nesse momento deu uma segurada, né? A última grande venda aí foi quem? O Vinícius Júnior, Paquetá, né? Teve o Matheus França, que foi vendido por mais de 100 milhões de reais lá para a Inglaterra, o próprio João Gomes. Então é a base rubro-negra. Agora precisa revelar mais gente, né? O Lohan, por exemplo, saiu quase que de graça, né? O Matheus Gonçalves saiu por 50 milhões lá pro Al-Ahly dos Emirados Árabes, enfim. Então o Flamengo precisa realmente qualificar a sua base, porque a base é o futuro de cada clube. E tem um garoto, anotem o nome desse garoto aí, que eu não gosto muito de fazer comparações, né? Mas muita gente fala, olha, quando o Neymar começou a carreira dele no Santos, voando, driblando, não tinha adversário, ninguém parava o Neymar, era imparável, passava por todo mundo, fazia golaços. Tem muita gente falando que esse garoto tá semelhante ao início de carreira do Neymar no Santos, que é o Ryan Roberto. Então, fiquem de olho, anotem o nome, é um cabeludinho, ele usa o cabelo Black Power, joga uma barbaridade, o garoto é liso, e eu espero que quem tá lá na base lá, né, trabalhe em conjunto com o profissional para fazer essa transição perfeita desse garoto, vai ser aí um grande jogador para o Flamengo. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você. Não se esqueça de adquirir seus e-books no Pix do Milhão. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição, porque hoje é uma sexta-feira histórica, né? E você adquirindo seus e-books, você aprende, ganha conhecimento e ainda pode mudar de vida. É isso mesmo, é só no Pix do Milhão. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!